pessoal, meu nome é Gabi Winter, eu tô gravando esse vídeo aqui de São Paulo, capital, e antes de eu apresentar para vocês a minha pesquisa, a qual eu denominei PNP, Programação Neuropalhacística, que une neurociência e palhaçaria, eu vou me apresentar um pouco. Eu sou uma mulher branca, cis, eu tenho o cabelo um pouquinho, uns 3 dedos abaixo da orelha, um pouco enrolado, castanho escuro, eu prendi assim, o cabelo do lado esquerdo para cima, eu uso um óculos com armação preta, eu tô vestindo uma malha cor de beterraba com as mangas bufantes e atrás de mim tem uma cortina cinza, claro que tá preenchendo a tela inteira. Eu sou formada em teatro pela Universidade Anhembi Morumbi, eu me formei lá em 2001 e recentemente eu fiz uma pós-graduação em neurociência em comportamento. A neurociência é praticamente o estudo do cérebro. Sou criadora e diretora de uma companhia aqui de São Paulo que se chama Clownbaré. Clownbaré tem 13 anos, completa agora em 2022 13 anos. Temos 7 espetáculos no repertório. Eu dou cursos, treinamentos, workshops em palhaçaria desde 2007, que é a Clowndemia de treinamentos palhacísticos. E eu faço parte da organização Palhaços Sem Fronteiras. Então eu participei de diversos projetos com os Palhaços Sem Fronteiras, tanto do Brasil quanto dos Estados Unidos. Palhaços Sem Fronteiras usa o riso como ferramenta de regeneração afetiva. Muito maravilhoso. Bom, vamos então à PNP. É importante ressaltar que eu sou uma artista e não uma neurocientista, mas eu tenho uma pós-graduação em neurociência e comportamento e estudo muito o tema e comecei a perceber que tem muito a ver uma coisa com a outra. A PNP nada tem a ver com a PNL, hein, gente, que é a programação neurolinguística. É mais uma brincadeira com o nome, que vou me referir sempre a palhaça, porque eu sou uma palhaça, mas eu não tô fazendo distinção de gênero no sentido, pra palhaça é assim, pra palhaço é assim. Não, tudo eu vou falar da palhaça, porque eu vou falar da jurubeba, da minha palhaça, mas isso se aplica a todas as pessoas, tá? A todos e todas as artistas. Programação neuropalhacística. Como funciona o cérebro de uma palhaça? Quais são as estruturas mais latentes e por quê? O cérebro emocional, córtex pré-frontal. Eu vou fazer uma breve introdução disso tudo para a gente entender e depois juntos e juntas chegarmos a uma conclusão do que rege esse comportamento. Vou falar de treinamento, por quê? No nosso cérebro sempre existe um mapa neural correspondente a qualquer experiência vivida. Então, quanto mais eu repito uma experiência, uma sensação, uma ação no meu corpo, dentro ou fora ou mental, mais aquele caminho neural correspondente se fortalece. E quanto mais ele se fortalece, mais ele se automatiza. Quando eu estiver em cena, eu já estou num outro nível de compreensão, já não preciso pensar naquilo que eu vou fazer. Então, quando eu não preciso pensar, eu já consigo acessar um outro lugar e desfrutar do presente, vivenciar aquilo de maneira muito mais íntegra. A PNP ela vai focar num trabalho individual a partir das características de cada participante, que cada um vai trazer da sua história pessoal. Então, eu proponho diversos exercícios e dinâmicas para a gente ir trazendo, mapeando o que cada experiência significou também, para que a gente possa de fato afetar o público, para que quando a gente queira colocar em cena, a gente venha imbuída de verdade, de emoção. Na palhaçaria, a gente usa a gente expressa a nossa emoção através do corpo, Então, a gente faz esse estudo dessas emoções, conhece muito bem essas emoções e depois a gente coloca num corpo excêntrico, o corpo palhaço, Um corpo fora do centro, exacerbado, caricato. Mas quando eu digo caricato, eu não quero dizer só forma. Como que eu faço um corpo caricato? Ou seja, dentro de uma linguagem do que eu, Gabi, vejo como é a palhaçaria, como é o corpo palhaço, esse corpo excêntrico, exagerado, mas com verdade. Porque o público, ele vai sentir o que aquela artista está sentindo. A gente não engana o público. Então, como que eu trago esse trabalho interno, expresso dentro da linguagem da palhaçaria e afeto, de fato, o público?
Importante dizer que aqui eu não vou aplicar a PNP, eu vou apresentar hoje da onde que vem todas essas ideias, né? Qual é esse estudo neurocientífico que traz e vem de encontro. Eu vou chegar a uma certa conclusão, porque para eu dar este treinamento, eu precisaria da troca, né? Tá cara a cara, para ter a devolutiva, para ver o que é apresentado e a partir daí ir apontando caminhos e ir pegando elementos para a criação de uma cena, de um número. Precisaríamos repetir bastante esse treinamento. Precisaríamos trabalhar a gradatividade, tanto para a construção de um número, de um espetáculo, da gente pensar nas subidas de energia, assim como o treinamento dessa artista, né? Então, uma emoção ou uma ação do mínimo ao máximo, né? Porque também a palhaça não precisa estar sempre e exagerada e gigante, não, mas enquanto artista, esse treinamento precisa ir do mínimo ao máximo para que depois em cena eu escolha e tenha o controle, né? O controle de que nível eu quero usar, de que nuance dentro daquela tão grande eu quero usar. Para entender melhor que eu tô falando de gradatividade, é uma cantora, uma boa cantora. Ela vai treinar a voz dela da mais aguda à mais grave. Ela vai ter uma gama de possibilidades, de sonoridades, de tonos vocais, né? Isso acontece também com o nosso corpo e com as nossas emoções. Quando a gente se emociona, a gente naturalmente traz um corpo, né? Uma pessoa triste, às vezes você olha, né? Você fala assim, nossa, tá triste, nossa, tá nervoso hoje. Caramba, a gente olha, a gente identifica. Porque traz um corpo, traz uma respiração, traz um olhar. E o contrário também existe. O corpo que traz uma emoção e uma sensação. Esse é o estudo de dentro para fora e de fora para dentro. A palhaçaria é um mergulho no autoconhecimento, né? É um trabalho reacional, né? A gente se utiliza de muitos jogos, dinâmicas, brincadeiras lúdicas para quê? Porque o jogo revela, né? A gente trabalha a partir da reação, é um trabalho que a gente vai dando devolutiva para os participantes através das reações das pessoas, né? Que elas não são premeditadas. Reações são as coisas que tem de mais genuínas, né, gente? Né? Uma reação. Uma ação eu posso premeditar. Putz, eu vou lá, vou fazer assim, assim, assim. Uma reação é introdução, hein, gente? Agora vamos lá. Eu vou falar um pouquinho, já que é o estudo cerebral se utilizando da palhaçaria e vice-versa. Eu vou começar então a falar um pouquinho sobre o córtex pré-frontal. Essa parte bem aqui na frente. O cérebro ele é muito complexo, né? Mas eu vou falar de uma maneira simplificada para a gente ir ali direto e reto ao objeto dos nossos estudos. O córtex pré-frontal é a última parte do cérebro a amadurecer. Lá pelos 19, 20 anos essa estrutura começa a amadurecer, né? É por isso que adolescentes são mais inconsequentes, né? Entre outros fatores também. Que crianças são tão ingênuas. Por quê? Porque o córtex pré-frontal é responsável pelas nossas tomadas de decisão, pelas nossas reflexões, por inibir impulsos emocionais muito fortes. Né? Toda essa história de inteligência emocional tá aí. Eu vou falar agora, então, das funções executivas das quais o córtex pré-frontal é responsável. Será que os palhaços e as palhaças têm essas funções executivas bem desenvolvidas? Será que esse córtex pré-frontal já está maduro nesses seres? A inteligência emocional nada mais é do que desenvolver habilidades. Isso tudo, gente, eu estou tirando de alguns livros, eu vou deixar uma bibliografia no final, mas, por exemplo, essas das funções executivas eu tirei desse livro aqui, ó, da Carla Tiepo. Ela é uma neurocientista brasileira maravilhosa, vocês acham ela no YouTube, ela faz várias lives, As funções executivas são um grupo de habilidades que nos ajudam a focar, a planejar, a direcionar e gerenciar vários fluxos de informação ao mesmo tempo, monitorar erros, tomar decisões a partir das informações disponíveis, rever planos, resistir às distrações e evitar ações precipitadas. Primeira função executiva:
atenção. Recurso fundamental para o aprendizado, comunicação, retenção de informações na memória, para o aumento da produtividade nas tarefas. Controle inibitório. Capacidade de filtrar pensamentos antes de falar, de evitar distrações para manter o foco, pensar antes de agir, resistir a impulsos e tentações. Regulação emocional. Capacidade de controlar nossas emoções, ou seja, reconhecer e gerenciar suas emoções, ter autoconfiança e autocontrole, controlar a impulsividade, o nervosismo, a agressividade, a euforia excessiva, saber identificar o quanto seu estado emocional pode interferir nas suas tomadas de decisão, na realização de tarefas e no seu comportamento. Memória operacional ou memória de trabalho. Capacidade de manter e gerenciar informações em nossas mentes durante curtos períodos de tempo. É, portanto, a capacidade de termos ativado simultaneamente diferentes circuitos responsáveis por informações diferentes. Metacognição. Pensar sobre nossos pensamentos, ou seja, nos permite compreender como dirigimos nossos pensamentos e nos dá a possibilidade de analisar se a forma como estamos pensando é aquela que traz melhores resultados. Habilidade que permite automonitoramento, reflexão, autoavaliação e análise da sua posição em determinada situação. Flexibilidade cognitiva. Capacidade de nos ajustar de acordo com novas exigências e perspectivas, rever plano diante de obstáculos, desafios, novas informações ou erros. É o que nos permite utilizar regras diferentes para contextos distintos, que nos permite buscar novos caminhos para a resolução de problemas. Planejamento. Envolve a nossa noção de tempo necessário para cada tarefa, noções de urgência e priorização, além da capacidade de colocarmos em prática esse planejamento e concluir uma tarefa. Então, gente, córtex pré-frontal é responsável por tudo isso. Isso são habilidades a serem desenvolvidas, né? Ele sempre vai basear suas decisões também através de experiências passadas e essa capacidade de prever cenários futuros. Ah, agora entendi. Esse livro aqui, ó, é um classicão para quem começa a estudar neurociência também, ó. O Erro de Descartes, do Antônio Damasio. O Antônio Damasio é um neurocientista português, né? E ele fala o erro de Descartes. Por que o erro de Descartes? Porque no final do livro ele fala assim, o Descartes fala, penso, logo existo. Aí ele fala assim, não, penso, sinto, logo existo. Tá tudo junto, né? Então todas as decisões que eu vou tomar, que eu vou rever, eu vou ativar a minha memória para lembrar de experiências passadas e vou projetar cenários futuros, tem a ver também com o meu campo emocional, de como eu vivi aquelas experiências, né? Se elas foram negativas, positivas, então toda a parte racional sempre vai trazer junto a parte emocional. Isso não é mais dissociado hoje. Super interessante, né? Segundo Daniel Goleman, que é uma sumidade quando o assunto é inteligência emocional, ele diz que tem a ver com 3 coisas: autoconsciência, autocontrole e consciência social. Ou seja, como a gente reconhece as nossas emoções, como a gente gerencia e como que a gente se relaciona, né? Isso é inteligência emocional. Precisa do córtex pré-frontal, né? Seria então a palhaça uma idiota emocional? Será? Vamos então falar do sistema límbico. Sistema límbico, também as estruturas subcorticais, ou seja, embaixo do córtex. Córtex significa casca, né? E essas subcorticais, embaixo do córtex, lá no meio, bem no meio ali do nosso cérebro, com diversas estruturas também, cada uma responsável por uma coisa. Ela é a parte que, evolutivamente falando,
foi chegando depois, né? Foi se desenvolvendo depois. As estruturas subcorticais têm milhões de anos, tem a ver com a evolução da nossa espécie, né? São as primeiras estruturas a serem desenvolvidas e tem a ver com sobrevivência, né? E por isso mesmo elas são muito mais fortes do que as funções, né, executivas, por exemplo, né? O sistema límbico é responsável pelas nossas emoções e no córtex estão esse gerenciamento, né, que se diz, das emoções, toda essa tomada de decisões. Você vai desenvolvendo essa habilidade, você vai aprendendo, você vai estudando, você vai se educando, né, para viver bem em sociedade, para aprender leis e regras, enfim, para ponderar, para tomar decisões. Já o sistema límbico é um sistema automático, porque ele funciona por si só e ele é muito forte, ele é mais forte que o outro sistema lá. Por isso, de novo, que eles falam, inteligência emocional, você saber, você ter uma inteligência de gerenciar essa coisa forte, impulsiva, explosiva, né? Quantas vezes a gente, não se dá mal porque não dá aquela respiradinha, né? O sistema límbico também, vou chamar de cérebro emocional, ele é muito mais rápido. Às vezes ele não dá tempo do cérebro, racional, digamos assim, pensar. Por isso que se a gente desenvolver a capacidade de dar aquela respiradinha, talvez a gente tome melhores decisões ou não seja tão impulsivo, tão reativo, né? Se a gente ficar à mercê das nossas emoções, nossa senhora, aí... Então, essa área do cérebro tem a ver com sobrevivência, com luta, fuga, com prazer imediato, com reflexo, com instinto, com reatividade, com as emoções, né? E cadê? Onde estão as emoções? O que são emoções? Emoções são comportamentos do nosso organismo. Coração, intestino, a sudorese, entre várias outras coisas, acontecem quando a gente emociona. Por isso que a gente sente no coração, né? O coração dispara, o coração paralisa, o coração fica... O coração é um jeito da gente sentir uma emoção. Tô nervosa. Tá saindo pela boca. Frio na barriga, intestino solto, medo, né? Tremor. Quando a gente fala de emoção, a gente sempre fala... A gente. Os neurocientistas, a galera que manja mesmo fala de valência. Então você fala assim, emoção de valência negativa, emoção de valência positiva. Toda emoção tem um porquê. Por exemplo, o medo. Para que serve o medo? Para você sobreviver diante de uma ameaça. A gente está falando dos nossos antepassados, ali, evolução. E o medo, ele traz 3 tipos de reação comportamental. Luta, fuga ou paralisar. Esse tipo de comportamento que vem há milhões de anos sendo repetido e reproduzido é muito forte. O sistema límbico, então, ele é responsável pelas áreas da vontade, pela sobrevivência, pelos estados de luta e fuga, alívio e prazer imediato. Ele nos prepara para reagir, nos protege, nos alerta e atua sobre músculos, intestino, fluxo sanguíneo, respiração, batimento cardíaco, sudorese, pupilas, músculos da face, entre outras reações fisiológicas. Gera comportamentos biologicamente vantajosos diante de uma necessidade imediata e é automático. Bom, não tem como falar então do sistema límbico sem falar das emoções. O que significa emoção? Significa movimento para fora, é uma coisa que a gente não tem controle. É automática, é reativa, é instintiva. Então, a PNP vai trazer o estudo dessas emoções, o que cada emoção gera no seu corpo, tanto das nossas próprias experiências, como também pensar de fora para dentro, ou seja, trazer essas características das emoções, usar em cena, para falar da alma humana. Eu vou abordar aqui, gente, existe uma gama gigante de emoções, mas eu estou trazendo aqui as emoções universais. Essas emoções universais, elas são iguais para qualquer ser humano, de qualquer cultura, seja de uma cultura urbana, seja de uma cultura nômade. Olha que coisa linda, né? Somos iguais. Aí a gente tem as emoções de fundo, as emoções secundárias, que eu não vou entrar no mérito aqui, tá? Porque aí elas têm a ver com vivência, cultura e tal. E aqui eu tô querendo mesmo trazer essa coisa universal.
alegria. Tristeza. Raiva. E aversão. O que é sentir um medinho ou sentir um medão que vira um pavor? É diferente. E como colocar tudo isso na lente da palhaçaria? E como guardar só a energia dessa emoção, deixar um corpo neutro e deixar só seu olhar falar, sem que eu tenha que fazer um olhar, ou seja, que eu seja capaz de trazer essa sensação dessa emoção, né? Esse sentimento, que eu seja capaz, enquanto artista, de produzir esse sentimento e deixar que o meu corpo por si só fale, né? É como se cada emoção fosse um óculos, né? Uma lente, assim, sabe? É igual a nossa vida mesmo. Pô, quando você tá triste, talvez você vai andar de uma maneira, você vai falar e pensar num viés. Se você tá feliz, é outra coisa, você anda de outra maneira, sua voz muda, seu olhar muda, suas decisões mudam. Então, o estudo é a emoção e o comportamento. A emoção por si só já é um comportamento no sentido de que seu corpo é imbuído dela, né? Nesse sentido que eu falei das vísceras. A emoção, isso a gente não controla, isso só vem. Eu tô pensando o que eu quero que o público experiencie, porque eu acredito que na palhaçaria a gente vem, empresta o nosso corpo para expressar essas emoções, para compartilhar com o público. Por isso que é tão efetiva e poderosa a palhaçaria, porque se eu tô falando de emoções universais aqui, todo mundo se reconhece. Todo mundo vai se reconhecer. Só que vai se reconhecer se eu, artista, ou qualquer artista, estiver de fato afetado por aquela emoção, ou saber reproduzir de tal maneira que uma pessoa na plateia reconheça e se afete também. Empatia, galera. A gente quer que o público sinta cada derrota e cada vitória como se fosse dele. Então a gente trabalha com a vulnerabilidade, com o erro, iluminando esse erro, iluminando essa vulnerabilidade para, através das nossas emoções colocadas num corpo excêntrico, que eu estou chamando de corpo palhaço, ou seja, colocar dentro dessa linguagem que tem uma maneira de se expressar, né? Esse corpo caricato que deixa muito nítido o que cada expressão é. A gente está aqui para revelar a nossa alma. Na palhaçaria a gente vem assumir isso, a gente coloca aquela lente de aumento e assume, né? A gente escancara, a gente revela o que todo mundo quer esconder. Como que é esse cérebro da palhaça e do palhaço? Eu acho que esse córtex pré-frontal tá muito imaturo. Talvez por isso, a palhaça é como uma criança. Acho que é por isso, tá muito mais regido pelos sistemas subcorticais, pelo sistema límbico, né? Pela reação, puf, né? Vocês devem ter escutado, palhaçaria é corpo, é reagir com o corpo, não tem psicologia, né? Gente, isso é uma visão, é a minha visão da palhaçaria. Só vive, tô no presente, não tenho preconceito, nem entendo o que tá acontecendo, né? O famoso sim, vamos, sim. E só depois, demora pra entender, até entender que tá numa enrascada, ó. Se eu tivesse usando meu córtex pré-frontal, talvez eu tivesse muito assim, acho que não é boa ideia, né? Às vezes a intuição também é uma coisa interessante de pensar. A intuição não vem do nada, né? Ela também vem de informações que a gente tem guardadas. Palhaça é um ser
reacional, automático, que vive no presente, né? Ou seja, não está ponderando se tal decisão ou tal ação vai ser vantajosa no futuro, né? Não fica acessando memórias passadas e fala assim, não, essa experiência não foi boa, vai lá e repete o erro. A gente trabalha com erro, a gente trabalha com a vulnerabilidade. Existem muitas formas de olhar a palhaçaria, de se trabalhar a palhaçaria. Isso é apenas um recorte. Eu me inspirei aqui no título desse livro do Jesus Hara, que é um espanhol, ó, chama El Clown, um navegante das emoções, né? Então, quando eu falo gradatividade, da gente entender como navegar estas emoções, pensar em partitura emocional, somos um espelho da sociedade, né? O nariz vermelho é a máscara que desmascara. O que é essa vulnerabilidade? O que é a gente se desnudar, né? De uma certa forma, a gente deixar o público entender o que a gente está sentindo, o que a gente está pensando naquele momento, né? Então é o prazer imediato, eu quero agora, eu reajo com o corpo. É estar no presente. A palhaça simplesmente é. É ingênua, tem a memória curta, não mede consequências, é impulsiva, excêntrica, desajustada, não tem consciência do seu próprio estado, não entende, não tem também um pensamento sobre os seus pensamentos, não um pensamento sobre suas ações. E mais do que sentir, ela emociona. E muito obrigada. Até a próxima.